Buenas hermanos, hermanas, hermanes, meu nome é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Eu tento vir aqui hoje trazer uma perspectiva diferente da relação do corpo no yoga. É muito comum a gente pensar em corpo, nesse corpo aqui, formado com órgãos, formado de fígado, pulmão, todo organizado e com as suas funções muito bem estabelecidas. A gente estuda isso na anatomia, na fisiologia, até do yoga a gente estuda isso. Mas eu venho falar de um outro corpo, que também é nosso, mas um corpo que não é organizado, um corpo que a gente pode pensar como a imagem de um ovo. Um ovo porque o ovo tem todas as seus vetores, suas energias, suas potências contidas, mas ainda sem forma. É o que Deleuze e Guattari vai chamar de corpo sem órgãos. Ele pré-existe em nós. Você nasce com esse corpo sem órgãos, mas você faz ele de todo modo também. Vai ficando mais claro. É preciso desejar ter esse corpo sem órgão antes. Ele é um experimento que é inevitável. Não é um conceito, mas é uma prática. E aí entra o yoga. O yoga como uma prática de construção desse corpo sem órgãos. Ou permitir que os seus desejos fluam. Porque esse corpo organizado, esse corpo formado por fígado, rins, coração, pulmão, as células, fibras musculares, fibras vermelhas, fibras brancas, é um corpo todo organizado já. A gente já está sobre ele. Mas o corpo sem órgãos, esse conceito, essa ideia, na verdade não é um conceito, é um experimento, mas essa ideia é uma política e uma experimentação. Política, obviamente, não está ligada a nenhum partido político, né? Mas está ligado, a política aqui está empregada no sentido de interação com outros corpos. Então há uma política. Você não constrói um corpo sem órgãos sozinho. Então há um corpo sem órgãos do yoga. Assim como há um corpo sem órgãos do atleta, o corpo sem órgãos do masoquista, o corpo sem órgãos do Tao, o corpo sem órgãos do nirvana, do cristão, do açougueiro. Há algo que vai lhe dar direcionar os seus desejos, seus tesões. Então, a gente já está sobre esse corpo sem órgãos, mas muitas vezes nós não temos isso muito claro. E não ter isso muito claro é viver na alienação dele. E aí os seus desejos, suas pulsões, seus tesões são direcionados para um corpo sem órgãos que você não tem o menor acesso. Vem comigo devagar, tiozão. Você está meio perdido, mas você já está entendendo mais ou menos para onde eu estou indo. Há um momento que esse corpo organizado, esse corpo com órgãos, se cansa da sua organização. Exemplos estúpidos. Você está sentado aí, talvez, me ouvindo, já se passaram em torno de 4, estamos indo do 4 para o 5º minuto, talvez você já tenha feito alguns tipos de ajustes na sua posição aí. Um espreguiçar, um vegetar das costas, um encolher das pernas, um levantar e um sentar. Esses ajustes que você faz é o seu corpo sem órgãos exigindo que isso seja feito para que a energia, ou o nome que você queira dar para isso, continue circulando ali. Se você ficar parado muito tempo com a mão no queixo, por exemplo, formiga o teu braço. É necessário um ajuste, é necessário um movimento para que possa fluir energia novamente ali. E quer pensar em sangue, pense também, porque o corpo sem órgãos ele não é metafísico. Mesmo os corpos sutis, Anandamaya Kosha, Pranamaya Kosha, os chakras, os Kundalini e o que é que seja, é também organizado, estão também organizados. O chakra tem até cor de pétala. Corpo sem órgãos é a base, é o que está por trás disso tudo.
se interrompe momentaneamente o funcionamento de um órgão ou mais, com muita prudência, mas é necessário essas experimentações desorganizativas do corpo para acesso a novas experiências, sensações e sentimentos, experimentações, percepções. A prudência, então, é necessária nessa política e experimentação desorganizada do corpo sem órgãos. É como dose, pequenas injeções. E você aqui não está em busca de um eu. Na verdade, é o contrário. Esse seu eu, essa convenção de eu, Roberto, professor, fiz isso ou aquilo, é uma convenção, é um acontecimento. Os corpos organizados, sedentários, não permitem novas acomodações. Vem acompanhando, tiozão. Vem acompanhando, estou subindo um degrau já. E isso faz com que esse corpo se sedimente, se sedentarize. E impossibilita você de novas experimentações no mundo, novas formas de viver, novas formas de pensar. Cristaliza-se em torno de um corpo totalmente organizado. E o corpo sem órgãos? Se não for, entre aspas, atualizado, ajeitado, cria uma espécie de um mal-estar. A anorexia, yoga, love, meditações, são todos experimentações. Para você sentir o yoga, é necessário criar um corpo sem órgãos do yoga antes. E aí, as diversas técnicas do yoga, bandhas, pranayamas, asanas, kriyas, mantras, a disposição dos asanas X, Y, Z numa sequência ou de trás para frente, é uma prática ritual para construir um corpo sem órgãos. E construído um corpo sem órgãos, para que serve? Para passar tesões, potências, energias, novas formas de pensar. E aí, então os asanas, os kriyas, pranayamas, bandhas, ganham uma dimensão muito maior além da organização física, fisiológica, anatômica no yoga. Ganham uma dimensão de poder abrir e fechar algumas válvulas, comportas, olha aí os bandhas, para que libere mais velocidades e movimentos, rajas, ou libere lentidões, repousos, tamas. E o encontro de uma certa harmonia em alguns momentos, sattva. Mas isso é um ajuste muito singular, único. Não há uma forma, não há uma receita. Por isso volto, é uma política e experimentação. Mas não se deve interpretar nada, não interprete nunca e nem deixe interpretarem as sensações, percepções que na construção de um corpo sem órgãos do yoga, durante uma prática propriamente dita de yoga, dessa live que você faz segunda, quarta e sexta, porque senão vão organizar o seu corpo sem órgãos de fora. Substituir a anamnese pelo esquecimento. Não é para encontrar o eu, é para encontrar o corpo sem órgãos. Por isso, precisamos desfazer-se do nosso eu. Olha só, samadhi. A desintegração do eu. A prática de yoga com uma experimentação de encontros e construções corporíficas sem órgãos. Ou de seu corpo não organizado. Há então todo um procedimento. Abre o tapete, recita um mantra, faz uma série de Surya Namaskar com bandas, respirações, drishtis. Há toda uma organização para desorganizar-se. Não é organização, é experimentações. E aí aqueles pequenos ajustes para abrir ou fechar algumas válvulas. Mas que válvulas? De tesão. Quer chamar isso de prana? Chama, faz seu rolê. E aí você executa uma torção para um lado, uma torção para o outro, faz uma invertida.
X respirações em Ujjayi, Y respirações em Kapalabhati. Inspira em 4 tempos, retém em 8, expira em 16. Deite na postura do morto. Isso é um programa. Um programa para fabricar um corpo sem órgãos do yoga. Mas há um só corpo sem órgãos? Não. Cada yogi tem que achar o seu corpo sem órgãos. Por isso, então, essa multifacetada possibilidades híbridas yógicas. Para que depois de fabricado o corpo fazer circular aí, passar algo. A primeira prepara e a outra faz circular. Prana, Kundalini, faz esse rolê. Não interprete nada, não interprete nunca. Não deixe interpretar para você. O yogini faz para si um corpo sem órgãos a cada prática ritual do yoga. Pode levar dias, semanas, meses, até que você consiga sentir passar algo circular. Um masoquista não busca dor, mas as ondas doloríferas do masoquista e todo o seu programa de preparação é para ele conseguir passar algo. O yoga é a mesma coisa. Fazer circular a calma, o zen, a tranquilidade, o relaxamento, o samadhi. Qual que é o seu rolê, né? Busca-se mais prazer de uma forma suspensiva ou desviante? O que você quer, na verdade, é um aumento de intensidade de vida, cara. São populações que você quer fazer nascer e crescer a cada prática de yoga. Um corpo yogini. São tipos de corpos sem órgãos, mas são infinitas passagens, divisões e subproduções. É um trabalho árduo para você achar o corpo sem órgãos do yoga. Quais são os modos, variantes? É preciso antes escolher o lugar. O lugar. Vou fazer uma prática nas dunas, no meu quarto, no retiro, na Índia. O lugar modifica a construção do corpo sem órgãos. Numa cachoeira. É preciso depois escolher a potência, encontrar essa potência, esse fluir. E depois há um coletivo. Há um coletivo que habita você, há um coletivo que orbita em torno de você, há populações. E aí perceber o que impede a circulação. Algo obstrui ou esvazia o seu corpo, talvez. Podem algumas válvulas estarem abertas demais ou fechadas, que não faz circular intensidades. Somente as intensidades passam e circulam no corpo sem órgãos. Por isso a ideia novamente do ovo. Há uma intensidade gigante. Há um ser ali dentro, intenso, lotado de vetores. O corpo é tão somente um conjunto de válvulas, represas, comportas, taças ou vasos comunicantes. Um nome próprio para cada um, povoamento do corpo sem órgãos, metrópolis, que é preciso manejar muito bem os bandhas, mudras, asanas, pranayamas, mantras, o que povoa, o que passa, o que bloqueia. Isso é um trabalho a ser feito com muita prudência e cuidado. Você pode não estimular tanto essas intensidades e não sentir nada. Fica uma prática física, de educação física, trabalho de core. Ou você pode ir demais, e aí você pode extrapolar, se machuca ou se perde. Adentrar o corpo sem órgãos é mergulhar no caos, na desorganização que tanto a sociedade busca organizar o seu corpo. Mas viver sem nenhum tipo de organização é loucura. É loucura de hospital. Corpo yogini, um atributo
um gênero de substância que produz intensidade. Sabe aquela alegria que você sente quando está apaixonado? Aquela alegria que você sente vendo seu filho andar pela primeira vez? Aquela alegria de pegar um tubo? O corpo sem órgãos fluindo, circulando intensidades ali. Só que em vez de ser ao acaso, é construído a cada prática do yoga. Um grande frio, ondas doloríferas, êxtase, plenitude, compaixão, eu não sei quais são as intensidades que você busca. Para cada uma dessas, há um corpo sem órgãos. Há um conjunto de corpos sem órgãos, uma multiplicidade de fusões. Talvez o corpo sem órgãos do Yoga Iyengar não seja o mesmo corpo sem órgãos do Yoga Ashtanga Vinyasa. Talvez o corpo sem órgãos do Yoga Hatha Yoga clássico não seja o mesmo do Hatha Yoga tântrico, sei lá. Será que o Metta Yoga é o mesmo corpo sem órgãos do Yoga restaurativa? Não, mas o que eles têm em comum para ser chamado de Yoga? Produzir intensidades no corpo sem órgãos. O Yoga, então, é um programa, é um plano. Se define como processo de produção. Cada vez que o desejo é traído, amaldiçoado, arrancado de seu campo de imanência, um corpo sem órgãos ali não consegue se expressar. Assim, as práticas de yoga são meios para se atrair o corpo sem órgãos yógico. Depender daí um plano de consistência para o desejo, um processo de produção. Um corpo sem órgãos do umbandista demora um bom tempo para ser produzido. Para, por exemplo, conseguir esse corpo sem órgãos ou cavalo, consiga receber o seu santo de cabeça. Pegou o rolê, tiozão? Os umbandistas passam um bom tempo de pé, produzindo seu corpo sem órgãos mediúnico. Para quem nunca viu, enquanto as cortinas estão fechadas ainda e a galera que vai se consultar ainda não entrou, eles estão lá dentro, dançando no ponto, cantando, quietos. Às vezes em fila, às vezes sozinho, mas no seu canto. Em contemplação. Às vezes uma válvula abre e ele consegue entrar em contato com esse espírito médium, caboclo, preto velho. E às vezes ele solta, porque não conseguiu manter aquilo. É um jogo contínuo até que ele então se torne um sacerdote, um pai de santo, ou o que é que seja, e consiga então controlar e trabalhar com esse corpo sem órgãos mediúnicos da Umbanda para fazer uma consulta inteira. O corpo sem órgãos do yoga também é plural, multifacetado. Qual é o lance? Para onde você vai? O que você quer com ele? Porque há um plano de consistência yógico. Os yoginis conseguem agenciar, constroem agenciamentos, devem construir agenciamentos para produzir, traçar e preencher ao mesmo tempo o campo de imanência do desejo, constituindo consigo mesmo, com o professor, mestre, o tapete, os outros, a sanga, um corpo sem órgãos do yoga, ou plano de consistência. Resultados a serem obtidos é que eu esteja com a atenção voltada 100% na sequência pré-determinada, Ashtanga Vinyasa Yoga. Atento a pequenos comandos e ajustes que meu corpo sem órgãos exige que eu faça. Olha só. Maior aberturas, fechamentos, extensões, flexões. Qual o programa ideal para você construir o seu corpo sem órgãos? Pouco a pouco há uma fusão da minha pessoa com o observador passivo, o tal do Purusha, observador. Mesmo que Purusha não exista, é uma ideia foda.
entender, compreender que há alguém dentro de você que não é, mas está sendo. Então não é o quê? Não é ansioso, não é nervoso, não é touro, ascendente em Capricórnio, e por isso eu penso assim. Mas ele está sendo, Purusha está sendo, é um espelho, é um lago com águas calmas e cristalinas, é um cristal, um vidro muito límpido. Ele não é nada, mas ele reflete. Entrar em contato com Purusha, que não é nada, mas sendo nada pode ser tudo, é desintegrador. Purusha é o caos, o contato dele é o caos. Por isso você precisa ter um corpo sem órgãos preparado para entrar em contato com Purusha. Esse tal do eu aí, que é um observador passivo de todo esse programa para que você entre em contato com ele. Mesmo que não exista, é libertador imaginar que há um observador passivo em mim que não está nervoso, triste, alegre. Não. É pura energia, é puro tesão, é puro circular. A conquista talvez de um estado em que nada me falta? Seria esse então o corpo sem órgãos do yoga? Seria então um mestre, um iluminado, alguém que conquistou o corpo sem órgãos do yoga? E que nada falta? Pleno. Trata-se de criar um corpo sem órgão ali, onde as intensidades passem e façam com que nada haja, nenhum nem outro. A construção do corpo sem órgãos do yoga tântrico é bem diferente da construção dos sem órgãos do corpo sem órgãos do yoga do Hatha Yoga clássico. Entende o que eu quero dizer? São diferentes programas para diferentes corpos sem órgãos serem atingidos. A condição dessa circulação e dessa multiplicação, que é o homem, a mulher. O corpo sem órgãos do tântrico é para que ele não ejacule? Não. Também é. Mas não para retardar o prazer, ou uma falta interior, ou uma não reprodução. Mas antes, essa ascese, esse programa de retardar a ejaculação, é antes um corpo sem órgãos intensivo que ele busca. O Yoga Tantra, o Yoga Hatha, o Yoga clássico, o Yoga de Patanjali, o Iyengar, são campos de imanência, territórios, planos, estratos, que você só atinge com um corpo sem órgãos adequado para visitar esse estrato, senão você se desintegra. É algo a ser construído. Quem faz parte de um coletivo tântrico vivencia esse plano já constituídos pela sangha. Ou constrói um próprio. E para construir qualquer que seja o corpo sem órgãos, é necessário aberturas, fechamentos de válvulas para maiores intensidades ou menores. Seu corpo sem órgãos deve ser construído. São 1000 platôs, são 1000 yogas possíveis. Alguns institucionalizaram-se na construção de um único corpo sem órgãos. Outros não conseguiram as suas intensidades por essa instituição. E aí construíram outras intensidades, outro corpo sem órgãos. Para fabricar um corpo sem órgãos são necessários, então, agenciamentos. O Iyengar Yoga Institute, ou a escola de Iyengar Yoga, produz agenciamentos de corpos sem órgãos iyengueiros. E a prática com o Kurunta, com os blocos, é uma máquina de guerra. Uma máquina de guerra para quê? Contra aparelhos de captura. Captura do quê? Captura dos seus tesões, dos seus desejos. Não interprete nada, não interprete nunca. A frase é 1% teoria e 99% prática, cai muito bem aqui. Há um plano de consistência do yoga seu. É um pedaço da imanência. O perigo é você descambar para as metafísicas, para os planos das transcendências, dos mundos ideais.
E aí você é obrigado a organizar o seu corpo sem órgãos dentro dessa instituição, que pode não fazer fluir em você nada. Cada corpo sem órgão é ele mesmo um platô, um estrato, que comunica com outros platôs, outros estratos, sobre um plano de consistência. É um componente de passagem. O corpo sem órgãos é um corpo não organizado onde momentaneamente válvulas, comportas abrem ou se fecham para ter um potencial de fluir. O yoga são experimentações semelhantes aos Tarahumaras. Lembra do peyote de Dom Juan? Alcança-se o corpo sem órgãos, ou seja, por qual processo que você deseja experimentar? Se preferir é se libertar, nem que seja por aquele tempo e espaço de experimentação. O inimigo do corpo sem órgãos, sem dúvida, não são os órgãos, mas o organismo. A organização orgânica dos órgãos. Que sedimenta, acumula, coagula. Impõe então formas, funções, ligações, órgãos dominantes. Eu vou meditar no córtex pré-frontal que se liga ao giro cingulado que vai fazer o tálamo. Todo organizado. Deve-se romper as hierarquias. Busca-se novas composições. As organizações nos roubam da imanência. Buscamos algo ideal na transcendência. O nomadismo, então, é um movimento que busca não parar de andar. É uma viagem imóvel, uma dessubjetivação. O que é parar de ser um organismo? É desarticular-se, nem que for momentaneamente, para depois do mergulho no caos você voltar com pedaços de nova terra. O nomádico usa sempre com uma lima muito fina, nunca marteladas ele vai para lá. Abrir o corpo a conexões que supõem todo um agenciamento, circuitos, conjunções, superposições e limiares, passagens e distribuições de intensidades, territórios, desterritorializações, medidas à maneira de um agrimensor, aquele cara que mede. É uma lima muito fina. Tangencia-se a morte ao desfazer-se do organismo na construção de um corpo sem órgãos que permite circular e energias, prana, é o seu rolê. Mas é necessário antes chegar do corpo sem órgãos, guardar provisões pequenas do organismo de significância e interpretação. Pequenas rações de subjetividade. Não se atinge o corpo sem órgãos e seu plano de consistência desastratificando de forma grosseira, desorganizando-se de forma grosseiras, para se desfazer do nós do organismo. É preciso traçar um plano. O yoga pode ser essa máquina de guerra contra os aparelhos de captura, um programa que deve criar intensidades. É muito perigoso precipitar estratos do que manter-se organizado, significado, sujeitado. É preciso muita prudência, bom senso. Instalar-se num extrato, Iyengar, Ashtanga, Shivananda, Yoga Terapia. 2. Eventuais movimentos de desterritorializações, de repente um pranayama, um kriya, cantar, mantrar 108 vezes. 3. Perceber linhas de fuga possíveis. 4. Vivenciar essas linhas de fuga. 5. Assegurar aqui e ali as conjunções de fluxos. 6. Experimentar segmento por segmento dos contínuos de intensidades. E por último, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. Você vai ancorado, experimenta essa desarticulação do corpo, essa desterritorialização,
para depois voltar com pedaços de nova terra. É preciso então um corpo sem órgãos para fazer essa viagem. E agenciamentos. Intensidades para se compor. E esses agenciamentos têm um programa muito bem estabelecidos, com bandas, mudras, kriyas, asanas. Uma prática de yoga desarticula organismos. Subjetivamente organizados para outros pedaços de terra. Os yogas aprenderam e ensinaram diversas técnicas, programas, mas tudo vem sendo interpretado hoje em dia. Ao contrário, precisamos aprender a renunciar progressivamente às interpretações yógicas estabelecidas e consensuais. Porque senão será sempre o mesmo corpo sem órgãos, a mesma forma de pensar. A construir fluxo por fluxo, segmento por segmento, as linhas de experimentações. Devir animal, devir molécula, devir yoga, tudo transformação. O corpo sem órgãos é um lugar, um plano sempre coletivo, agenciando elementos, coisas, vegetais, animais, utensílios, homens, potências, fragmentos. Instrumentos de música são fortíssimos agenciadores. Não existe o meu corpo sem órgãos, mas eu sobre ele. Prefiro um sincretismo do que uma descrição etnográfica desse caminho. Por isso eu sempre digo de um caderno meditativo, anotar os seus rolês durante as práticas de yoga. Mais do que um relatório de iniciação, um protocolo de experiências. Há corpos todos organizados, todos os koshas, corpos sutis e físicos, mas ao contrário, há quem ou que, o corpo sem órgãos, desfaz esses estratos. Eu sou não sei quem, eu estou... São estratos. Alcançar novas terras. Corpo sem órgãos do yoga é um barco. É afastar os fantasmas, é compreender o conjunto de estratos, a organização do seu organismo, as interpretações foram feitas, você está sendo sujeitado a ter subjetivações, você é significado, você é interpretado. Purusha desfaz os estratos. É o Nagual de Castanheda. Encontrar, topar com Purusha requer muita preparação. Não é mais um organismo que funciona, mais um corpo sem órgãos que se constrói. Cores, sons, devires, intensidades. No encontro com Purusha, o Nagual não é mais o eu que sente, age e lembra, mas afetos, experiências de movimentos, velocidades, repouso e lentidões. Purusha manifesto sem preparação destrói os estratos. Há uma organização do organismo que se desfaz necessariamente no contato com Purusha. Há vários estratos yógicos. O estrato Brahmani, Iyengar, o yoga terapêutico, restaurador, Swastika, caricaturas do plano de consistência. O yoga e o seu corpo sem órgãos construídos, e Purusha desfaz esses estratos estratificados. Então, como criar um corpo sem órgãos para si no yoga, que não seja canceroso, um corpo sem órgão dentro de um plano que visa sedimentar, coagular, precipitar articulações, viver de forma nômade. Não deixar-se cristalizar-se por planos de consistência yógica que se dizem perfeitos em si mesmo. E isso é muito contraditório, porque a viagem dentro do encontro com Purusha exige essa destratificação, essa desterritorialização. Se não for assim, você vai estar vivendo sempre o yoga de outros, um yoga sedentário que se pouco locomove. O Purusha vira uma interpretação, um conceito. E aí você se perde. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Espero ter contribuído com algo. Visite meu site yogacontemporâneo.com. Forte abraço.